A quarta temporada de Stranger Things que a palavra Things estreou, e com ela os mistérios da pequena cidade de Hawkins vão ganhando novas camadas. É nela que finalmente descobrimos por que essa cidade é o palco para toda a questão no mundo invertido. Então pega o seu manual de D&D, suas luzes de Natal, e vamos ver que segredos estão revelados na primeira parte da quarta temporada de Bagulhos Sinistros. Depois dos eventos da terceira temporada, os personagens se dividiram. Eleven, Joyce, Will e Jonathan estão em Lenora Hills. Steve, Robin, Nancy, Max, Dustin e Lucas ficaram em Hawkins. O mundo invertido esconde seus segredos, assim como os personagens da série. Eleven mantém segredos de Mike sobre suas amizades. Joyce diz que está satisfeita com suas vendas de enciclopédias, mas mantém em segredo sua frustração e estresse. Lucas mantém sua nerdice em segredo para ser aceito no time de basquete. Max mantém seu sofrimento em segredo dos amigos e da psicóloga da escola. Will mantém segredos que ainda serão revelados, mas que já podemos desconfiar do que se trata. Já o grande vilão da temporada é chamado de Vecna, a partir de um personagem de D&D, o RPG que os jovens jogam. Na mitologia do D&D, Vecna é justamente, olhem só, o guardião dos segredos. Ele foi um poderoso mago de seu tempo que se envolveu com magia negra. A série adaptou isso muito bem para um vilão que invade a mente das pessoas, conhece seus segredos e os usa para aterrorizá-los ao ponto da insanidade, por fim, a morte. Esses segredos são coisas que os incomodam, lutas internas, erros do passado, ou seja, aquilo que não foi devidamente lidado, confessado, compartilhado, que se torna um mal para as vítimas de Vecna. O vilão usou esses pontos de fraqueza para causar danos mentais nas vítimas, acentuando seus traumas e conflitos. Quando lidamos com questões internas, nós precisamos de uma rede de apoio que nos ajude a lidar ou superar esses conflitos. Temos medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar, se souberem certos segredos que nós carregamos e se conhecerem a verdade do nosso coração. E se por um lado o medo pode nos fazer guardar para si tudo aquilo que precisava ser externado, nos prendendo em nós mesmos, nos deixando cheios dos nossos conflitos, por outro lado, existe uma busca por autenticidade de identidade que é também muito danosa. Essa autenticidade faz com que haja uma aceitação indiscriminada do que a pessoa carrega. Em vez de procurar uma solução que a transforme numa versão melhor de si, a pessoa busca simplesmente o alívio imediato da dor. Essa amortização pode levar a atitudes que, ainda que sejam agradáveis à pessoa, não são moralmente corretas. São dois extremos muito perigosos e danosos. A nossa limitação humana muitas vezes não vai permitir que a gente chegue onde a liberdade de nossos desejos querem nos levar. E é diante desse conflito de natureza humana e liberdade que o ser humano se encontra em conflito e assim é levado às suas crises. Falsas formas de solução podem pender para um lado ou geralmente para o outro. Geralmente pende para o lado da liberdade. Ou seja, nem podemos deixar que o medo de nossos segredos nos domine, nem podemos deixar que os nossos próprios segredos nos dominem. Somos chamados a controlar nossos impulsos, a buscar uma vida mais harmoniosa. A primeira crise, e a crise mais íntima do ser humano, se deu quando ele almejou uma liberdade autônoma através do que a tradição judaica e cristã chama de busca pelo conhecimento do bem e do mal, com busca por um conhecimento e um tipo de intimidade com os fatos que não lhe era permitido. O homem, ao buscar o fruto do conhecimento do bem e do mal, estava se rebelando contra Deus e buscando se tornar como Deus. Ele queria um tipo de autonomia. A partir de então, o pecado trouxe um conflito consigo mesmo. O ser humano passou a ter desejos corruptos, segredos sórdidos, questões que precisavam de cura substancial. Satanás, como Vecna, toma a premissa dos pecados e nos tenta. Ele abusa de nossos segredos. Em vez de buscarmos conselhos, nós guardamos nossos próprios tormentos para nós mesmos. Temos medo do que os outros vão pensar e assim nos prendemos cada vez mais naquilo que queremos nos libertar. As coisas que guardamos para nós mesmos nos machucam, se levantam, o medo nos segura, impede nossas confissões, viram demônios e fantasmas nos atormentando. No entanto, a forma de lidar com isso é achando alguém para confiar. Pode haver quem nos traia? Com certeza, mas também pode haver quem nos ajude a superar essas questões. Além disso, do que adianta tentar esconder essas coisas se Deus sempre conhece e sempre as conhecerá? Até as trevas são luz para Ele e Ele conhece e sonda o nosso interior melhor do que nós mesmos. Deus sabe quem somos melhor do que nós nunca vamos imaginar. Ele sabe como nos tratar melhor do que nós queremos nos tratar. E Ele levanta pessoas para nos ajudar. Deus conhece o nosso íntimo. Não adianta tentar se esconder dele. É na comunidade da igreja que nós encontramos essa rede de apoio com irmãos e pastores para nos ajudar a lidar com nossos pecados e os nossos segredos, para que sejamos moldados cada vez mais à imagem de Cristo. E o próprio Deus enviou Cristo para ser aquele que conhece os nossos tormentos mais profundos. Mas diferente de Vecna, não usa isso para o nosso tormento, mas assume para si um tormento que era nosso, para nos dar liberdade. E liberdade até de nossos próprios pecados.